Comunicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje o debate vai ser sobre o PL 01 de 2019, um projeto que o governador Dória encaminhou à Assembleia Legislativa, que é um projeto que desmonta várias empresas estatais, que privatiza, que faz fusões, cisões e mesmo extinções de empresas estatais. É um projeto nefasto para o Estado de São Paulo. Há uma grande mobilização contra esse projeto, porque ele vai representar a entrega das nossas empresas públicas para a iniciativa privada que não tem nenhum compromisso com o bem-estar da nossa população e muito menos com o desenvolvimento do Estado de São Paulo. E sem contar que haverá desemprego, mais de 3 mil trabalhadores e trabalhadoras serão prejudicados com as suas respectivas famílias. É um retrocesso para o Estado de São Paulo. Existem vários deputados contra o projeto. Nós estamos criando aqui uma frente de resistência para que ele não seja aprovado, com vários deputados, com trabalhadores, com entidades, com sindicatos, com associações. E hoje nós vamos entender um pouco o PL 01, porque ele, como eu disse, ele vai prejudicar, vai extinguir, privatizar, fazer cisões, fusões de várias empresas estatais. E nós trouxemos algumas pessoas aqui para esclarecer um pouco, para que nós possamos entender todo esse processo. Eu quero aqui agradecer a presença da Letícia Roberta Amaral Trombeta, que é da Implaza, uma empresa que está nesse pacote de privatizações. Ela é geógrafa, analista de desenvolvimento urbano e regional da Implaza. Obrigado, viu, Letícia, pela sua presença aqui. E também o Galberto Luiz Nunes Gouveia, da Codasp, que também é uma empresa que está no pacote do PL 01. Ele é diretor de Relações Institucionais do Sindibast, Sindicato dos Empregados e Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo. Obrigado, Galberto, pela sua presença. Vamos começar, então, com a Implaza. Letícia, o que é a Implaza? O que faz a Implaza no Estado de São Paulo? Qual a importância dela para os 45 milhões de habitantes do nosso estado? Bom, a Implaza é a empresa paulista de planejamento metropolitano do Estado de São Paulo. A gente atua fortemente, né, na articulação de políticas públicas, no fomento de políticas públicas em diversas temáticas, né, transporte, mobilidade, saneamento, recursos hídricos e meio ambiente. Hoje a Implaza desenvolve os planos de desenvolvimento urbano integrado, que vem do Estatuto da Metrópole, né? Então, com uma forte articulação com o Estado, os municípios e também a sociedade civil, que é algo muito importante, né? Que a gente conseguiu construir uma base bastante sólida com a sociedade civil nos últimos anos. A Implaza também tem um importante trabalho, né, com a cartografia do Estado de São Paulo, né, especialmente da macrometrópole paulista, né, que compreende as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Temos um acervo cartográfico que está disponível para a sociedade, né, para as instituições públicas, privadas de ensino e para quem quiser consultar o acervo. Temos também um acervo bibliográfico, né, de um dos mais importantes do país na área de planejamento regional e urbano. Então, a Implaza atua principalmente nisso, né, na articulação das políticas públicas, pensando sempre no bem-estar da população, né, em geral. E são quantos trabalhadores na Implaza Somos hoje? em 139 trabalhadores. São técnicos qualificados? Sim. Concursados? Sim, concursados. Temos também 139 funcionários. Parte é uma equipe bastante multidisciplinar, né? Economistas, geógrafos, arquitetos, sociólogos, tudo para pensar, né, de maneira interdisciplinar a estrutura do Estado e o planejamento. O planejamento do Estado de São Paulo. Agora, como que vocês estão vendo isso entregar uma empresa estratégica no planejamento do desenvolvimento do Estado de São Paulo, talvez para a iniciativa privada, ou ela será extinta? Como que fica a situação dela? Ela vai ser substituída? Então, o próprio projeto de lei ele é muito vago nisso, né? Então, nós, enquanto trabalhadores, não sabemos de fato qual será o encaminhamento se o PL for de fato aprovado na Assembleia, né?
achamos que caminhamos mesmo para uma extinção, né? Isso nos preocupa porque o planejamento urbano e regional é uma função do Estado, né? Está lá na nossa Constituição. E como que você privatiza um tipo de serviço desse, né? Como que você vai garantir que a iniciativa privada coloque as entidades, o cidadão para pensar junto, né? Como você faz essa articulação entre Estado e município, se aproxima da sociedade, né? E a gente não tem garantia nenhuma de que se uma empresa, enfim, fizer esse tipo de serviço, né, que essas questões serão garantidas. E vocês não foram consultados? Não houve consulta? Não houve um até debate? Nada? Não, até o momento... Vocês ficaram sabendo pelo PL 01, que foi protocolado aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente. No dia 1º, fomos todos pegos de surpresa. Isso causou, né, uma insegurança muito grande entre os trabalhadores. São 139 famílias, né, que podem aí, dependendo de um dia para o outro, estar na rua, né? Então, isso é muito preocupante. Tem gerado um mal-estar, né? Então vamos Codasp. Gilberto, o que faz a Codasp? Qual a importância dela para o Estado de São Paulo? Antes de falar da Codasp, só falar para a minha colega que eu trabalhei no Laboratório de Planejamento Urbano com o professor Milton Santos na USP e tudo que ela falou da Implasa é verdadeiro. Todos os trabalhos de planejamento urbano que a gente fazia no laboratório passava pela Implasa. A minha orientadora, Maria Adélia, foi diretora da Implasa, uma empresa fundamental para a área de planejamento urbano e para as políticas públicas do Estado. Agora, no caso da Codasp, é uma empresa que está completando 92 anos, ela tem toda uma trajetória de colonização, ela se chamava Companhia Agrícola de Imigração e Colonização, era CAIC, fundou cidades, mais tarde o I de imigração virou de imobiliária, ela fez, por exemplo, o Teatro Sérgio Cardoso, foi feito pela CAIC, e depois, com as sucessivas mudanças de governo, ela se voltou mais para a área de conservação do solo. Hoje ela faz a conservação do solo, o seu carro-chefe é o Melhor Caminho, é um programa que qualquer prefeitura do Estado de São Paulo gostaria de ter, não faltam pedidos. Infelizmente, o governo foi fechando as torneiras da Codasp, as torneiras que financiavam o trabalho que ela fazia, e ela foi sendo sufocada. Nós estamos há 4 anos sem reajustes. O salário médio da Codasp é de R$ 2.200, são 350 funcionários que se dedicam, que estão em cima de um trator, tomando sol, dormindo, ficando 15 dias sem voltar para suas casas, fazendo o trabalho, às vezes, de emergência, como foi o caso de São Luís do Paraitinga, quando teve aquela inundação. Quem foi chamado para fazer a assistência imediata ali foi a Codasp. É uma empresa que tem um papel muito relevante, fundamental para o desenvolvimento do Estado, tanto na área social, porque faz essa conservação de estrada rural, que é o Melhor Caminho, facilitando que os alunos, os estudantes possam chegar nas escolas rurais, e também o escoamento da produção agrícola. Vocês atendem praticamente todo o interior paulista? Todo o interior paulista. E até a gente brinca, porque a Codasp também faz reflorestamento, faz barragem. Se a tecnologia da Codasp tivesse sido usada para fazer essas barragens que estouraram, provavelmente isso não teria acontecido. Muito bem. E vocês também não foram, a mesma pergunta que eu fiz para a Letícia, vocês não foram consultados, não houve debate? Não só não fomos, deputado, como eu estou impedido de entrar na Codasp. Eu sou diretor e estou impedido de entrar lá. Eu tenho 42 anos de Codasp, sou o mais antigo funcionário da empresa e hoje eu estou impedido pela... Mesmo como sindicalista? Mesmo como você sindicalista. Tem um mandato, você tem um mandato sindical que te autoriza a entrar, a fiscalizar o local de trabalho, mesmo assim? Mesmo assim. Um absurdo, nós vamos até tomar providências em relação a isso, eu vou acionar a direção da Codasp, isso não pode, isso é ilegal, eles não podem impedir uma pessoa com mandato sindical de adentrar no local de trabalho para conversar com os funcionários, os trabalhadores, fiscalizar, negociar mesmo com a chefia imediata, com o diretor, isso é um absurdo total. Mas não houve também consulta. Eu fui na diretoria, eu fui na empresa para falar com os trabalhadores, fui chamado, assim que eu entrei,
na sala da direção, e a diretoria falou que não seria conveniente que eu falasse com os funcionários. Um absurdo total, né? Por isso que vocês estão mobilizados numa grande frente aqui de entidades. Nós realizamos recentemente uma audiência pública onde vocês participaram. Nós vamos realizar novas audiências aqui, novos encontros de resistência, né? E como que vocês estão vendo esse movimento de resistência? Tem muitas entidades apoiando, porque esse PL 01 do governador Dória é o primeiro deles. Outros já foram protocolados também nessa linha de desmonte do patrimônio público. Ele protocolou recentemente um projeto privatizando o ginásio do Ibirapuera, que é um espaço histórico aqui no nosso estado. Vai ser também entregue para a iniciativa privada. O Jardim Zoológico, a Fundação Zoológico também tem projeto aqui do Dória, privatizando o zoológico, o Jardim Botânico e vários outros equipamentos. As rodovias que estão sendo privatizadas através de pedágios. Ele já anunciou agora recentemente a concessão de 1.200 quilômetros de rodovias, né, da região ali perto de Sorocaba até a região de Panorama, de Piracicaba, de Piracicaba até Panorama. Mais de 62 cidades serão atingidas pelos pedágios. Então é um programa do governo, né, de liquidação do patrimônio público. Agora vocês foram os primeiros atingidos porque ele protocolou aqui o PL 01, mas também são os primeiros a organizarem um grande movimento, principalmente aqui na Assembleia Legislativa. Vocês estão com um cronograma de luta, agora conversando com outras entidades? Sim, a gente está toda semana, né, com o empenho, com o esforço de estar conversando com os deputados, mostrando qual é a relevância das empresas, né, para o Estado, já que alguns não conhecem, né, estão chegando os novos mandatos, enfim. Então a gente está semanalmente com essa incumbência de bater na porta dos gabinetes. Tem um outro grupo trabalhando com as entidades, né, pedindo apoio das universidades, dos sindicatos, das entidades que representam a nossa classe profissional. Então, a gente está movimentando e também explicando qual é a importância dessas empresas, né? Por que elas são importantes para o Estado? Por que é importante a manutenção delas para o Estado de São Paulo, para a população, né? E a gente tem chegado um pouco mais perto também da população, para que ela entenda que extinguir esses tipos de serviço vai ter um impacto direto na vida delas, né? E no nosso caso específico da Implaza, no planejamento, né, que diretamente afeta, né, a execução das políticas públicas, a articulação. Então a gente está também com esse esforço de mostrar para o cidadão a importância desses serviços. E você, Alberto, e o sindicato também está mobilizado? Tá, e é bacana isso que a colega falou, porque quando a gente começou esse movimento, nós éramos praticamente só os diretores de sindicatos. Aí a gente começou esse trabalho de vir aqui, fomos muito bem acolhidos pelo senhor, por exemplo. Outros deputados também nos acolheram. Mas a Implaza, a gente chegava aqui e tinha bastante gente da Implaza percorrendo e tal. E isso, de alguma maneira, foi animador. E nos serviu até para tirar foto, colocar nas redes sociais e falar, olha, a Implaza está se mobilizando, e nós? E isso serviu para que nas outras vezes que a gente veio aqui, pudesse ter mais gente. Então, aquele negócio que teve nas últimas eleições, ninguém solta a mão de ninguém, a gente começou a fazer um pouco disso aqui. A gente começou a se dar a mão, o movimento foi crescendo e dia 9 aqui a gente vai estar em peso com mais de 50 pessoas da CODASP para dizer não ao PL 01. Vocês já participaram recentemente de uma reunião no Colégio de Líderes, fazendo uma exposição da importância das empresas e se colocando frontalmente contra esse projeto. O PL 01, para o telespectador que está nos assistindo, é um projeto muito genérico, né, que fala da extinção, fusão, cisão de empresas públicas dessas estatais, mas não... Na verdade, eu até quero colocar aqui para o telespectador as 6 empresas que serão extintas. Aqui, né? Inciso 1º, a Dersa, Desenvolvimento Rodoviário S.A., Companhia Paulista de Obras e Serviços, que é a CPOS, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, que é a Implaza, a CODASP,
que é a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que é a IMESP, e a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que é a Prodesp, que é uma empresa estratégica, né, de informação do Estado de São Paulo também, que está aqui. E o que diz o artigo 2º? Fica autorizada a inclusão das sociedades por ações mencionadas, aqui não. Mas ele diz o seguinte aqui, olha, fica o Poder Executivo autorizado a alienar as ações de propriedade do Estado representativas do capital social ou deliberar a transformação, fusão, cisão, incorporação ou extinção, nos termos da Lei Federal 6405 de 76. Mas, na verdade, o que ele está fazendo aqui é se remetendo também a uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa em 1996, que é a Lei 9361, que trata desse Programa Estadual de Desestatização, ainda na época do Mário Covas. Então, ele fundamenta esse desmonte numa lei de 1996, quando nós tivemos início no Estado de São Paulo esse processo de desmonte do Estado. Ele joga tudo na responsabilidade dessa lei, mas o importante é que haja resistência, é importante que o telespectador saiba, a população do Estado de São Paulo saiba que o Estado será prejudicado com esse desmonte do Estado. São empresas que, como vocês colocaram, estratégicas para o Estado de São Paulo, né? É importante também destacar, deputado, que um dos argumentos do governo, né, é a diminuição dos custos, né? E hoje, por exemplo, o repasse de recurso do Estado representa 0,02% do orçamento do Estado para a Emplasa, né? Além de recursos próprios que a Emplasa também tem. Então, quem garante que, se esses tipos de serviços forem privatizados, né, se esse montante de recurso não vai triplicar, quadruplicar, né? Então, esse discurso também de economia para o Estado, ele não é tão verdadeiro, né? Já que a gente tem uma ampla variedade de serviços, né, que é feito com valor muito abaixo do mercado, né, atendimento às prefeituras, a elaboração de planos que são feitas, né, dentro da empresa, e se isso for passar para iniciativa privada, pode ter um valor muito maior, né, um custo muito maior para o Estado. Com certeza. No caso da Codasp também, o argumento que se fala, não, o melhor caminho pode ser feito pela iniciativa privada. Já houve situação em que a demanda exigiu que houvesse terceirização do melhor caminho. Sempre que houve a terceirização, a Codasp foi chamada para refazer o trabalho que a iniciativa privada tinha, porque o know-how que a empresa tem, ninguém mais tem. O que acontece aqui, nós temos a experiência do metrô. A parte que foi privatizada do metrô é a que sempre dá problemas, acidentes, né, o mau funcionamento sempre é na parte privatizada. A parte estatal é muito mais difícil de você ver algum acidente, né, algum atraso, porque é diferente, né? Os servidores, eles se empenham mais, a empresa privada visa unicamente o lucro, ela não tem preocupação com o bem-estar da população, com o desenvolvimento. Então, isso vai acontecer também com as empresas aqui citadas no PL 01 de 2019. A Emplasa também. Temos 45 anos de acúmulo, né, intelectual, de uma expertise para trabalhar com questões regionais e metropolitanas que não existe no mercado. Ninguém né? tem, nenhuma empresa Exatamente. tem. Quem que vai substituir o trabalho de vocês? Exatamente. Impossível. E também da Codasp. E mesmo esse projeto do Dória vai na contramão da história, porque o Estado mínimo está decadente. E os liberais, até os liberais mais convictos, sabem que o Estado mínimo fracassou e foi instalado. Exatamente. Né? Há já um movimento contrário já no mundo. Muitos países estão reestatizando empresas que foram privatizadas, né? Porque isso não funciona. Isso, né? O Estado tem uma importância nas áreas sociais. Você tem que ter empresas públicas para as áreas sociais, as áreas de desenvolvimento. É bem isso mesmo, no caso do planejamento também. São poucos estados no mundo que tem uma empresa de planejamento, né? Que tem isso dentro do seu governo, né? Então, a gente fazendo essa extinção, né, de um serviço tão importante, de uma empresa tão importante, com 45 anos, enfim, a gente está indo na contramão do mundo, né? Porque o mundo está
dando uma relevância muito grande para as questões regionais, porque hoje tem problemas que a gente não soluciona mais no âmbito de um município ou só o Estado sozinho. A gente precisa compartilhar, né, não só os deveres, mas também as responsabilidades, né, o pensar. Então é ir mesmo na contramão do que o mundo está, né? E vocês da Implaza têm uma articulação também com as prefeituras, sim, com os municípios. Sim, com os planos de desenvolvimento urbano integrados que a gente tem desenvolvido, né, desde 2015, a gente conseguiu um estreitamento com os municípios fantástico, né, de ir no município, fazer oficina, ouvi-los, o envolvimento da sociedade civil nesse processo que foi fundamental, porque ela também é participante dos consensos, das deliberações, ela participa de todo o processo do começo ao fim, né? Não é só a Implaza também que é a autora disso, mas é um processo compartilhado. Muito fruto também desses 45 anos de aproximação, né, de cuidado, de receber os municípios, de receber a população. Então é um trato todo especial e todo carinhoso que a gente também tem com esse público. Com certeza. Isso não pode ser substituído por uma empresa privada, que não tem compromisso com o social, com isso que você falou. Mesma coisa a Codasp. É, a mesma coisa. A relação que a gente tem com as prefeituras é histórica. E desde o governo Covas, a empresa vem sofrendo esse processo de desmonte. Nós éramos 31 unidades, fomos reduzidos a 4. A gente tinha 5 fazendas. As fazendas foram destinadas, pelo menos as fazendas foram para um fim nobre, elas foram destinadas à reforma agrária. Mas as unidades, elas foram abandonadas, algumas cedidas às prefeituras. Então, houve um processo de descapitalização. As máquinas foram envelhecendo, a empresa não teve investimento do Estado. Uma empresa que tinha 120 milhões de melhor caminho, chegou a ser reduzida a 15. Então, foi um corte brutal. A empresa começou a dar prejuízo. Claro, a empresa começou a dar prejuízo por opção do Estado. O governo tem utilizado essa argumentação, essa e uma outra também, com a Dersa, por exemplo, de que a imagem da Dersa está comprometida com a corrupção, está desgastada, né, por conta dos vários casos de corrupção. Mas que fique claro aqui, a corrupção da Dersa não é feita pelos funcionários de carreira, pelos técnicos, mas pela cúpula, que é nomeada politicamente, os cargos de confiança do governo, os dirigentes do PSDB, ou que o PSDB tem nomeado. Aí que está o X da questão, não tem nada a ver com o corpo técnico, com os funcionários, que são importantíssimos também no desenvolvimento das grandes obras do nosso Estado. Deputado, eu cheguei a ouvir do diretor, esse diretor que está lá, que uma das razões da Codasp estar sendo fechada são as ações trabalhistas. Só que as ações trabalhistas, muitas delas, as de insalubridade e periculosidade, foi porque não tinha equipamento de proteção individual, que levou um funcionário a morrer queimado, porque ele estava abastecendo sem equipamento e houve uma explosão e ele morreu queimado. E aí o sindicato é que é o responsável? Exatamente. O próprio Estado leva a essa situação, a falta de investimento na empresa, não é isso? Tá? Mas olha, o momento agora é de luta, é de resistência. Eu quero parabenizar vocês por esse movimento e por esse trabalho de conscientização que vocês estão fazendo aqui dentro da Assembleia Legislativa, com os deputados, com as lideranças partidárias, com a participação de vocês no Colégio de Líderes na semana passada, nas audiências públicas que nós fizemos, na outra que ocorrerá nos próximos dias, e, sobretudo, participando desse programa, esclarecendo para a população que está nos assistindo. É importante que a população saiba desse desmonte e se coloque do nosso lado, do lado das empresas públicas, dos servidores, né, e de um Estado que invista no desenvolvimento social da nossa população. Isso se faz através dos servidores, de algumas empresas públicas estratégicas, como essas que vocês trabalham, Implaza, Codasp, Dersa e tantas outras. Elas não podem ser desmontadas em nome de um Estado mínimo neoliberal que não tem compromisso nenhum com a nossa população. Então, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no programa, em Discussão com Vida, e dizer que nós estaremos juntos aqui obstruindo o projeto. Nós, o pessoal, somos totalmente contra esse projeto. Nós vamos obstruir a votação. Se ele entrar em
em votação, nós votaremos contra. E se ele for aprovado, tomara que não, que haja muita resistência, mas se for aprovado, nós vamos acionar a justiça. Vamos entrar com uma DIN vamos buscar também um enfrentamento jurídico contra a aprovação, contra esse desmonte do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Galberto, muito obrigado, Letícia. Nós vamos continuar a luta em defesa do nosso patrimônio público, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Muito bem. Estamos de volta com o programa Em Discussão Convida. E continuamos o nosso debate, debatendo o desmonte do Estado, as privatizações, fusões, incorporações que constam no PL 01 de 2019 do governador Dória, que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa e que representa o desmonte do Estado, o desmonte de empresas públicas importantes para o desenvolvimento social e econômico do Estado de São Paulo. Nós estávamos conversando há pouco com a Letícia, da Implaza, e também com o Galberto, da Codasp. Agora nós estamos conversando com a Ana Maria de Moura, que é da imprensa oficial da IMESP, e também do Sindicato dos Jornalistas. Ela é diretora do Sindicato dos Jornalistas. Muito obrigado, Ana Maria, pela sua presença aqui no estúdio da TV Alesp. E também nós estamos com a Maria de Lourdes Claro. Ela é da Prodesp e do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia de Informação do Estado de São Paulo. E nós estamos debatendo aí o PL 01, vocês estão participando ativamente desse movimento, participaram da audiência pública, participaram do Colégio de Líderes na semana passada, né? E participarão também da próxima audiência pública que será realizada nos próximos dias aqui na Alesp. Há todo o movimento hoje contra esse desmonte do Estado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco das empresas que vocês representam, que vocês trabalham, da importância delas. A primeira é a IMESP, que é a imprensa oficial do Estado de São Paulo. Ana Maria, qual que é a importância, o que faz a IMESP? Bom, a imprensa oficial, ela publica os atos dos 3 poderes, né? E trabalha com os atos do Poder Executivo. Agora, em 28 de abril, ela vai completar 128 anos de existência. Quer dizer, é uma empresa centenária. Sempre publicou o Diário Oficial. E de um tempo para cá, ela vem também entrando com tecnologia, está no segmento de certificação digital. Ela é autoridade certificadora de nível 1 pelo MITI. Então, quer dizer, ela é uma empresa que tem um passado, um presente e um grande futuro pela frente, né? A gráfica, ela é a gráfica do Estado. Ultimamente estamos fazendo os livros didáticos para a Secretaria da Educação. Então, é uma empresa muito importante no contexto estadual, são 800 funcionários, e que nós fomos pegos de surpresa realmente, né, com essa primeira fala, o primeiro discurso do governador João Dória, falando já da fusão, apresentando esse projeto de lei, e fomos pegos de surpresa no sentido de o que está acontecendo. Nós não esperávamos isso. Vocês não foram consultados? Não houve nenhuma consulta? Não, nada? não. Vocês ficaram sabendo pelo PL 01? Exatamente. O que foi pior é que ele já disse no seu primeiro discurso que nós éramos empresas deficitárias, o que não é verdade. A imprensa oficial, ela sempre foi superavitária. Agora mesmo está publicado no balanço de 2018, nós repassamos para o governo do Estado, de juros e dividendos, nós repassamos 69 milhões. Nós temos, e sempre foi assim. Esse lucro vem de prestação de serviços para fora? Não, a nossa renda, ela vem da publicação dos balanços das empresas SA. Nós temos o monopólio dessa publicação. Então, o jornal empresarial,
é que traz toda essa renda para nós. Então a Imesp deu um lucro de 69 milhões no ano passado? Isso, exatamente. E ele quer vender a empresa, quer fundir a empresa, um absurdo total. Maria de Lourdes, da Prodesp, explica para a gente aqui qual é o papel da Prodesp, o que faz a Prodesp. Então, a Prodesp este ano vai completar 50 anos de existência. A empresa começou no sobrado e hoje é uma potência, né? A importância dela para o estado de São Paulo é fundamental. Nós participamos de todas as secretarias do estado de São Paulo: saúde, segurança pública, educação. Então, assim, existe um trabalho dentro da Prodesp para a população do estado de São Paulo. Então, assim, em nenhum momento nós pensamos em privatizar a empresa. Ela tem um quadro hoje de 1.682 funcionários, onde a grande maioria desses funcionários são de carreiras. Então, assim, nós temos um plano de carreira dentro da empresa. A empresa começou do nada e hoje nós somos a maior empresa na área de informação para a população do estado de São Paulo. Nós temos um trabalho, além das secretarias, nós temos o Poupa Tempo, que é, assim, dentro das estatísticas, 99% da população aprovam esse trabalho. O trabalho de vocês no Poupa Tempo é muito reconhecido, até internacionalmente. Sim, internacionalmente, exato. Né? Vocês que fazem toda a articulação dos serviços que são prestados à população. Toda a população elogia. Foi feita uma pesquisa com uma empresa totalmente fora da Prodesp e garantiu que 99% da população de São Paulo aprova o trabalho que é feito não só pelo Poupa Tempo, mas pelas secretarias. Então, assim, nós precisamos de um serviço para todo o estado de São Paulo. Então, é de uma importância fundamental. Sem falar que nós temos um cadastro de todas as secretarias, nós fazemos a folha de pagamento do estado de São Paulo. Então, a responsabilidade da Prodesp com esses dados é muito importante. Não dá para você simplesmente ou juntar a empresa com uma outra, porque não existe essa necessidade de junção, né? Respeitamos muito os trabalhadores do Unesp, com todo o seu trabalho, eles têm o seu trabalho deles, mas a Prodesp tem todo um alicerce que foi construído em todos esses anos. Então, é de suma importância a garantia da privatização, da informação, que a informação esteja realmente focada na Prodesp. Não dá para simplesmente pegar todas as informações que a gente tem do Estado, que a gente tem dessa população e jogar para o mercado, numa privatização, se fosse o caso. É uma empresa estratégica, totalmente porque ela cuida, ela é o cérebro do Estado de São Paulo. E todas as informações na área de educação, na área de segurança. Inclusive na área da educação, claro que eu acompanho muito como diretor de escola, é a Prodesp que, juntamente com a Prodan, que faz as matrículas dos alunos, né, no sistema online. Nós temos todo um processo em cima disso, entendeu? Então não dá simplesmente para dizer, deficitária ela não é. Porque nós temos um lucro com o trabalho e o serviço todo do Poupa Tempo, a Prodesp tem um lucro muito bom. Os seus funcionários, eles têm projetos de pagamento de PL, onde existem metas que têm que ser acompanhadas e todo ano a gente bate essas metas. Mas essa questão do lucro é uma questão secundária, porque são empresas que têm um papel na área social, não é para... A Prodesp não é para dar lucro para o Estado, nem o Imesp, mas mesmo assim eles oferecem, né, os lucros aí. Oferecem. Então é um absurdo esse movimento. O trabalho é muito grande, né? Então, quer dizer, vai ser lamentável. De onde que vem o lucro deixa eu entender, da Prodesp, então? Da Prodesp. Do Imesp nós entendemos que é através da publicação dos balanços das empresas. Exato. Né? E de vocês? O nosso lucro, ele vem exatamente da prestação de serviço que a gente faz para a população. Então, assim, o Poupa Tempo hoje, eu diria para você... Aquelas taxas que são pagas. Sim, as taxas que são pagas, da Secretaria, a gente presta serviço para a Secretaria da Fazenda, para o tribunal. Então, quer dizer, esta camada de lucro vem desses projetos que a gente tem, desses contratos que a gente tem. Então, na verdade, a privatização, fusão, o nome que se dê a isso, você vai estar entregando esse serviço para uma empresa privada, que além de controlar uma área estratégica de informação,
do Estado, ainda vai ter lucro em cima disso. É um absurdo. Não, é absurdo. Não tem cabimento. Não tem. Depois de 50 anos de trabalho para o Estado, para a população do Estado de São Paulo, você ter essa opinião de que você tem que fazer ou a junção ou privatização. A gente sabe muito bem que a partir do momento que você junta duas empresas que não têm problemas financeiros, qual o objetivo final? É a privatização. Exatamente. E aí não tem cabimento. Para ficarem mais valorizadas, sim, numa única sim, soma, você aumenta o valor. Exato. As regras dessa fusão, elas não são claras. Não são. Nós não sabemos o que vai ser dos empregados, como é que serão, quais negócios irão surgir dessa fusão. Na verdade, essa fusão é assim, né? Para enxugar o máximo que eles puderem, certo? Porque entrando essa fusão, o que ele vai fazer? Provavelmente vai abrir PDVs, né? Para enxugar mais ainda, e o que não couber dentro do PDV se manda embora, né? Quer dizer, funcionários altamente qualificados, que chegaram até o ponto onde nós chegamos hoje no termos de tecnologia, né? No avanço da tecnologia. De excelência, né? De excelência para a população. E aí depois privatiza-se. E sem passivo trabalhista, né? Sim, fica mais fácil para privatizar. Exato. Ninguém quer privatizar, ninguém quer pegar uma empresa para privatizar que dê prejuízo. Né? A gente está aí vendo grandes empresas que foram privatizadas, que dão lucros absurdos. Né? Então esse é o objetivo, infelizmente, esse é o objetivo desse projeto do Dória. Ana, como que você está vendo, então, tudo isso? Eu estou vendo com muita temeridade, porque os empregados, eles sempre foram convocados à excelência e sempre cumpriram esse papel muito bem. Né? O Diário Oficial, com a padronização, com o trabalho de padronização que os jornalistas trabalham, por exemplo, que eles verificam o que o Estado está publicando. O jornalista, com a sua palavra de fé, eu sempre reforço isso, com a sua palavra de fé, ele está garantido que a mensagem enviada é a que está sendo publicada. Assim como o trabalho de conteúdo editorial, que há 15 anos nós preparamos. Sempre existe aquela coisa de sermos concorrentes com o que o portal do governo publica, as secretarias, mas eu sempre digo que não. A mensagem que nós publicamos, ela é totalmente fidedigna, né? Ela tem um outro caráter. Nós fazemos um jornalismo de Estado e não um jornalismo de governo. Eu sempre gosto de reforçar isso. Então, os empregados que estão lá, né, essa empresa centenária, eles não esperavam que isso fosse feito, porque se eles tivessem tido um aceno disso no passado, talvez eles tomassem outro rumo em suas carreiras profissionais, né? Mas muitos estão aposentados, continuam trabalhando e também tem profissionais na faixa dos 40 anos, com filhos pequenos. Como é que de repente agora eles vão se ver aí nessa fusão? Tudo fica muito confuso e obscuro. Exatamente. Vocês são de sindicatos, né? Cada um pertence a um sindicato. Como que os sindicatos estão se posicionando, mobilizando, fazendo também a resistência? Sim, o Sindicato dos Jornalistas, desculpe. Não, imagina. Ele logo abraçou essa causa e a favor do serviço público. Nós entendemos que esse serviço é de competência do Estado, que ele não pode passar para outras mãos. Estamos aqui defendendo o serviço público. O seu também? Meu também. O SINDPD, ele tem um processo de integração muito grande com os funcionários da Prodesp. Eles seguem a nossa convenção, então existe um trabalho dentro da empresa muito forte. Hoje nós temos, a grande maioria, eu diria para você que 75% dos funcionários da Prodesp pertence ao SINDPD em termos de associação. Eles confiam no trabalho que é feito dentro da Prodesp. E a preservação sempre foi o nosso objetivo, a preservação da empresa, porque não é a primeira vez que a Prodesp sofre esses ataques. Cada vez que muda o governo do Estado, o pessoal chega e quer privatizar a empresa. Então, nós estamos com essa
ideia aí, nós funcionários, quando eu digo nós funcionários da Prodesp, há no mínimo uns 15 anos que está tendo esse ataque junto à Prodesp. E o sindicato sempre está do lado dos trabalhadores, fazendo as participações necessárias para que isso não ocorra. Então a gente faz tudo o que é possível para, primeiro, conscientizar o trabalhador da importância da empresa dentro do estado de São Paulo, certo? Da sua importância como trabalhador e como também participante desse processo. Então, a privatização dela, para o Sindipd, sempre foi uma questão de honra. Não privatizar a empresa, não há necessidade. Então, a gente sempre está nas frentes de negociações, de tudo quanto que diga que vai privatizar, a gente sempre está junto ao trabalhador para que isso não ocorra. Você disse bem, né? Porque há muitos anos que o governo tenta privatizar. Muitos Quando, anos. Na verdade, é o mesmo governo. O PSDB está há 25 anos no poder, muda o governador. Infelizmente. Às vezes nem muda, porque o Alckmin ficou 20 anos, né? Exato. Mas é o PSDB tentando, ele vem desmontando historicamente Sim, todo sim. o nosso patrimônio público, vendendo, dilapidando. Exato. E, na verdade, nós já temos poucas empresas, porque eles já privatizaram quase tudo. Tudo que eles puderam existe, né? foi Até feito. falei no começo do programa que o que está acontecendo aqui com o PL1 é só o começo do que ele pretende fazer, porque já tem projeto privatizando, vendendo o ginásio do Ibirapuera, o zoológico será privatizado, que faz parte de uma fundação estadual, o Jardim Botânico e vários outros equipamentos. O próprio Dória já anunciou no início do governo a privatização de mais de 200 equipamentos públicos do estado de São Paulo, né? Isso porque o Alckmin já tinha privatizado uma boa parte também. E agora nós estamos acompanhando um drama que foi o corte no orçamento da cultura. Nós estávamos conversando há pouco, quase que haverá o fechamento de museus, como o Museu Afro-Brasileiro, que fica aqui ao lado, Afro-Brasil, fica aqui ao lado da Assembleia Legislativa, que é dirigido pelo grande Emanuel Araújo, né? Vários museus, a Pinacoteca está ameaçada, o Museu do Café, o Museu da Imigração, o Museu da Diversidade, vários... Falou-se até no Parque do Ibirapuera, né? O parque já está privatizado pela prefeitura, que foi um projeto dele também, do Dória, quando prefeito, né? Que vai agora... O Bruno Covas está terminando esse processo eles chamam de concessão, mas é uma privatização, né? Enfim, há um desmonte do Estado, essa é a grande verdade, é o que vem acontecendo aqui. A única preocupação do Dória agora é com esse desmonte, vocês estão no olho do furacão nesse momento. Só que não é um problema de vocês, é um problema do Estado de São Paulo, da população, por isso que nós estamos pedindo apoio da população, que a população se engaje, que o povo se engaje contra o PL 01. Nós temos que defender essas empresas públicas, que são empresas estratégicas, né? Sim, exatamente. Exatamente. Com certeza. Eu gostaria até de fazer um apelo aqui, não só como funcionária da empresa, mas como cidadã do estado de São Paulo, porque, veja bem, o problema não é só meu. Eu não estou aqui só para defender a Prodesp. Eu estou aqui para defender os direitos que nós, como população, temos de ter. Então, a partir do momento que você privatiza uma empresa como a Prodesp, da importância que tem na área da informação, você deixa toda uma população em perigo, certo? Porque os dados que hoje nós obtemos dentro da Prodesp, confidenciais, isso indo para uma empresa privada, a gente não tem a garantia do sigilo de todos esses dados. Imagina uma Secretaria da Segurança Pública indo para uma empresa privada. Quer dizer, é uma loucura, gente. Não podemos fazer isso. E aí, não sou só eu como funcionária ou os meus colegas como funcionários que temos que ter esta preocupação da não privatização da empresa. É toda a população do estado de São Paulo. Nós todos temos que estar muito preocupados com o que está acontecendo em todas as empresas. Isso é muito importante para nós. A qualidade do serviço, né? Qual será? Exatamente. E lá na imprensa oficial também uma coisa que me preocupa demais, porque nós somos a gráfica do Estado. Somos modernos, mas também temos essa área do papel, né? Que todo mundo fala, o papel vai ser substituído pelo digital. Sim, claro, mas ainda temos... Mas o conteúdo tem que ser produzido, não importa se vai papel, online, computador. Exato, mas ainda se imprime muito, né, no Estado. E nós temos condições... Falando dos livros didáticos? Exato.
do material para as escolas? Para as escolas, para as secretarias. E temos todo o pessoal de apoio dos administrativos que apoiam toda essa produção. Nós, jornalistas lá, somos minoria. A grande maioria é do Sindicato dos Gráficos. E eles precisam tomar pé dessa situação, conhecimento e combater isso que querem fazer com a gente. Porque são 6 empresas, eu até ali, eu quero 6 empresas. Mostrar aqui para o telespectador que está acompanhando esse debate, que o Dória, o prefeito, o governador, eu falei prefeito, porque ele foi prefeito também, e desmontou a prefeitura. Exato. O que ele está fazendo aqui no estado de São Paulo, de dilapidar o patrimônio público, ele tentou fazer aqui na prefeitura de São Paulo, inclusive atacando até os servidores com Sampa Prévia, aquele projeto de reforma da Previdência. Ele pretendia elevar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para até 19%, um absurdo total, né? São vários ataques aos serviços públicos, às empresas públicas e aos servidores públicos. Total, né? Total, precarização, terceirização, eles apostam nisso. O que ele fez lá, ele vai fazer aqui também. Ele cortou 43% do orçamento da cultura, quando foi prefeito, destruiu o financiamento da cultura na Prefeitura de São Paulo e agora está fazendo a mesma coisa aqui. Acabou de congelar 148 milhões de reais da Secretaria da Cultura, inviabilizando vários projetos que eu falei aqui. Só recuou no projeto Guri, porque teve uma ampla mobilização em todo o estado, ele recuou, mas continuam contingenciados, congelados, 127 milhões de reais, que afetam todos esses equipamentos que eu citei, muito mais, muitos outros em todo o estado, ou seja, a população ficará impedida de acessar equipamentos de cultura, programas, oficinas culturais em todo o estado. É um absurdo. Agora, esse projeto de lei, o PL 01, ele basicamente faz a fusão, incorporação, mas eles usam esses nomes, fusão, incorporação, cisão, para depois... São essa é a primeira estratégia. A segunda é privatizada. Aí você funde 2 empresas, Prodesp e a Imesp. Se torna uma terceira empresa. E depois você privatiza. É mais fácil privatizar. Mas é só para o telespectador entender quais são as empresas que estão envolvidas nesse primeiro projeto, que é o número 1 do governador. Dessa, a CPOS, que é a Companhia Paulista de Obras e Serviços, a Implasa, que é a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, que a Letícia representou muito bem aqui, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, que é a CODASP, que também foi representada pelo Gualberto, fez uma grande explanação aqui da importância da CODASP, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, está aqui a IMESP, né, representada pela, não a empresa, mas os trabalhadores, né, pela Ana Maria, que é do Sindicato também dos Jornalistas, e por fim, a Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, representada aqui pela Maria de Lourdes. Essas são as empresas que o Dória pretende privatizar e entregar para os empresários, porque o Dória é um homem de negócios, é um empresário, ele só pensa em fazer negócios com o patrimônio público. Não vem nenhum projeto de lei, aqui não foi apresentado nenhum projeto até agora para a área social, melhorando a educação, a saúde, a cultura, todos eles são de ataques às áreas sociais e privatizando. Eu falo, se tem aqui o ginásio de Ibirapuera, será privatizado, zoológico, jardim botânico e vários equipamentos, rodovias e etc. É um absurdo, é um retrocesso, né? Mas tem luta, tem resistência, vocês estão mobilizados, todo o estado de São Paulo, participando das audiências. Como que vocês estão vendo esse movimento de resistência agora contra essa privatização? Então, na Prodesp, inclusive ontem tivemos uma reunião com o conselho, representantes dos funcionários. Nós também ajudamos a produzir um jornal onde nós deixamos para os trabalhadores, para conscientizar esses trabalhadores da importância deles neste movimento. Está marcado agora para segunda-feira também, no centro da cidade, a gente vai fazer uma assembleia e vai fazer a distribuição do material, chamando essas pessoas para virem no dia 9, onde vai ter a audiência pública. Nós estamos chamando a população, não só a população, mas também os seus funcionários, para eles se conscientizarem da importância deles dentro do movimento. Então, a cada dia, a gente percebe que esse movimento está crescendo, né?
Quando nós começamos esse movimento há 2 meses atrás, eram meia dúzia de pessoas, a gente batia na porta de vocês, e você vê hoje o movimento crescendo. Então, isso é uma esperança e também é uma resposta à indignação desse projeto. Na imprensa oficial, nós estamos incentivando a discussão interna por meio da tecnologia do WhatsApp. Eu tenho que dizer que a diretoria também ela tem demonstrado preocupação com a transparência, criando uma comissão de funcionários, isso tem sido importante. Os empregados de lá, eles estão tomando consciência, eles estão tomando pé dessa situação. Isso é muito bom. E começamos realmente, começamos no Sindicato dos Jornalistas em fevereiro, nós lá 4, e isso está tomando uma dimensão. Eu acredito que dia 9 nós teremos uma excelente audiência pública. E é muito importante que a população participe. Sim, como nós importante. Estamos colocando aqui, claramente, não é um problema só de vocês, servidores e servidores dessas empresas, não é um problema de corporativismo. Vai além, porque são empresas públicas do Estado de São Paulo, muitas delas são inclusive lucrativas, aumentando, ajudando a aumentar o orçamento do Estado de São Paulo. Então a população inteira tem que defender essas empresas, tem que se colocar contra esse desmonte desse patrimônio público importante, porque é o primeiro passo de um grande desmonte, começando por essas empresas, mas isso depois vai para a educação, para a saúde, para a cultura, como já está acontecendo na cultura, através do contingenciamento, do orçamento, e para as outras áreas importantes e estratégicas para o desenvolvimento social, humano, tecnológico, ambiental e econômico do Estado de São Paulo. Olha, quero só agradecer a presença de vocês aqui, as explicações que vocês estão dando, e conscientizando a população, o telespectador da TV Assembleia, e sobretudo a militância de vocês, dos sindicatos que vocês representam, em defesa dos trabalhadores, em defesa do nosso patrimônio público, das nossas empresas. Nós estamos aqui irmanados nessa luta com vocês, vamos obstruir a votação desse projeto o tempo todo. Aliás, já estamos obstruindo desde quando ele chegou aqui. Ele já está tentando aprovar esse projeto há um bom tempo. Então, nós não estamos nem deixando o projeto chegar na pauta, no plenário. E vamos continuar com essa postura, obstruindo. Se ele, por acaso, entrar, nós vamos votar contra. E se ele for aprovado, tomara que não, porque haverá muita luta, nós vamos acionar a justiça. Eu coloquei no primeiro bloco isso, aqui para a Letícia, para o Galberto, a Letícia representando a Implaza, o Galberto a Codasp, que nós vamos entrar com uma ação na justiça contra esse desmonte do Estado, caso o projeto seja aprovado. Mas a luta, eu tenho certeza que a população vai reagir a isso, porque é o desmonte do Estado, a população tem que ter esse tipo de serviço. Você falou, o Poupa Tempo é um serviço que tem apoio de 100% da população. A prestação de serviços pelo Estado, ela tem um divisor de águas, é antes e depois do Poupa Tempo. E a Prodesp está por detrás disso, dando toda a sustentação, né, não só lá, mas em várias secretarias, em vários serviços. Então, não vamos deixar que o Dória dilapide, venda, acabe com o nosso patrimônio público, como ele tentou fazer com a Prefeitura de São Paulo. Vamos continuar lutando e fazendo a resistência dentro e fora da Assembleia Legislativa. Contem com o nosso total apoio. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço também. Nós agradecemos. Vale a pena. Muito bom.